Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos, ao mesmo tempo que vemos, entre aspas, a hora das trevas, por um outro lado, num plano espiritual, nós vemos a vitória de Jesus sobre os nossos pecados. Entramos no silêncio, pela liturgia, a espiritualidade do silêncio de hoje, de meditarmos a paixão do Senhor. O altar está desnudado, não temos flores, não existe consagração das espécies consagradas, para fazer menção somente àquele único sacrifício de Jesus na cruz. Mas nós poderíamos nos perguntar: quem nós somos? Em quem nós nos identificamos na leitura dessa paixão? Antes disso, vamos viver essa liturgia em 3 momentos. Primeiro, esse que já vivemos, a liturgia da palavra, a adoração da cruz, onde vamos fazer esse momento pessoal, contemplando aquele sinal que para muitos no tempo de Jesus era um sinal de maldição, e Jesus tornou para nós um sinal de vitória. E depois, como disse, vamos trazer as espécies consagradas para a Sagrada Comunhão, consagradas no dia de ontem. 700 anos dividem essa leitura do profeta Isaías e da narração da paixão narrada no Evangelho. Mas é quase como que esse eco de tempo ele não existisse. É como se falasse, e assim realmente o é, sobre a mesma pessoa. O falecido Papa Bento XVI nos dizia que ninguém compreende o Novo Testamento, ninguém compreende o Antigo Testamento sem o Novo Testamento. E assim nós vemos na narração da paixão o próprio Jesus querendo que se cumprisse todos os aspectos do Antigo Testamento. Mas nós poderíamos nos perguntar, diante deste homem, onde fala na primeira leitura que não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse, era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Ao mesmo tempo nós vemos um paradoxo, porque Jesus ele mesmo diz que quando eu for elevado, eu atrairei todos a mim. Se nós tivéssemos hoje a oportunidade de estar no Calvário, o que nós diríamos a Jesus? Talvez diríamos como o ladrão, salvou a outros e a nós não pode salvar? Ou mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Quiçá este não, mas solta Barrabás. Se és o Filho de Deus, ou mesmo crucifica-o, ou mesmo aquela postura passiva, que talvez seja uma das piores atitudes, porque quando estamos passivos diante de Deus como Pilatos, nós lavamos as nossas mãos. O pecador ele consegue enxergar o seu pecado. Aquele que faz como Pilatos e lava as mãos não consegue enxergar a sua culpa. Ou mesmo poderíamos dizer como os discípulos de Emaús, nós esperávamos que, mas no fundo traziam dentro de si uma profunda frustração. Ou poderíamos dizer como aquele centurião, de fato, este é o Filho de Deus.
Mas também poderíamos nos colocar diante das pessoas que estavam nesse episódio, ou que se aproximaram dele. O que Jesus nos diria? Não terias poder sobre mim se não fosse dado do céu? Talvez nas nossas buscas pelo poder. Ou mesmo aquilo que Judas escutou de Jesus: com um beijo tu entregues o Filho do Homem. Poderemos estar talvez chorando, talvez tão centralizados no nosso sofrimento como aquelas mulheres de Jerusalém, e escutar de Jesus: não choreis por mim, mas chorei por vossos filhos. Ou mesmo estar como João, que foi fiel até o fim, e escutar de Jesus: eis aí a tua mãe. Poderíamos também nos associar àquele bom ladrão e escutar dele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ou quiçá escutar de Jesus a sua súplica de perdão: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Mas poderíamos nós nos perguntar: como entrar? E se Deus nos desse hoje a oportunidade de entrar no Calvário, o que é que nós viveríamos? Como entraríamos no mistério? Senti no coração, peço perdão porque eu vou ler, porque é algo tão profundo que eu não quis trair aquilo que está escrito, e a experiência mística de uma beata alemã, agostiniana, que viveu entre 1774 e 1824. Foi beatificada em 2004 pelo Papa João Paulo II. Ela teve visões sobre a paixão do Senhor. Durante alguns êxtases espirituais, e um amigo, um poeta, Clemens Beltrán, transcreveu as suas experiências, e não só isso, se converteu ao cristianismo. De fato, é uma revelação privada, mas tudo aquilo que foi publicado no ano de 1883 foi publicado com a devida autorização da igreja. Estou falando das revelações místicas da beata Catarina Emmerich, que foi, sobretudo, a partir deste livro que foi baseado o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Em algumas partes do livro, não posso dizer tudo, diz Catarina: logo após a chegada ao Calvário, Jesus é deitado sobre a cruz pelos soldados. Na verdade, o Beltrano. Emmerich descreve esse momento com uma riqueza de detalhes que impressiona e comove profundamente. Ela relata assim Jesus, imagem viva da dor. Foi estendido pelos carrascos sobre a cruz. Ele próprio se sentou sobre ela e eles brutalmente o deitaram de costas. Colocaram-lhe a mão direita sobre o orifício do prego, do braço direito da cruz, e ali lhe amarraram o braço. Um deles se ajoelhou sobre o santo peito, enquanto o outro lhe segurava a mão, que estava contraindo, e o terceiro colocou um cravo grosso e comprimido. Com a ponta limada sobre esta mão cheia de bênção, cravou-o nela com violentas pancadas de um martelo de ferro. Doces e claros gemidos ouviram-se da boca do Senhor. O sangue sagrado salpicou os braços dos carrascos, rasgaram os tendões das mãos, os quais foram arrastados com um prego triangular para dentro de um estreito orifício. Contei as marteladas, mas esqueci na minha dor este número. Depois de pregarem a mão direita, os carrascos se depararam com um problema técnico. A mão esquerda de Jesus não alcançava o furo preparado na madeira. Emmerich narra com precisão
Eles então amarraram uma corda ao seu braço esquerdo e puxaram violentamente, deslocando totalmente seus ombros e articulações para esticá-lo até o lugar do segundo prego. A descrição é quase difícil de ouvir e ainda mais difícil de imaginar. Ela continua dizendo que essa atração cruel fez com que os ombros violentamente distendidos formassem grandes cavidades axilares, ou seja, os ombros ficaram tão deslocados, tão abertos, que criaram buracos visíveis debaixo dos braços, um nível de sofrimento físico absolutamente inimaginável. E mais, uma vez os carrascos ajoelharam sobre o corpo de Jesus para manter, imediatamente pregaram o segundo cravo na mão esquerda. Jorrou alto o sangue e ouviram agudos gemidos de Jesus por entre as pancadas do pesado martelo. Os braços do Senhor estavam distendidos, tão distendidos que formavam uma linha reta. Esse detalhe final, os braços formavam uma linha reta, pode ser técnico à primeira vista, mas tem um significado profundo. Mostra que o corpo de Jesus foi esticado de tal forma, sob tamanha tensão, que os seus braços já nem se repousavam sobre a madeira. Ele estava suspenso, sustentado pelo peso da dor e do amor. Chegamos agora ao momento mais intenso do suplício, a fixação dos pés de Jesus na cruz. Emerick relata que havia um pequeno suporte de madeira na parte inferior da cruz, que serviria para apoiar os pés do Senhor. No entanto, devido à posição dos furos feitos com antecedência, os pregos de Jesus não alcançaram o suporte quando ele foi esticado sobre a cruz. Diante disso, os carrascos ataram uma corda na perna direita de Jesus e puxaram com força até que encostasse na madeira, amarrando-o firmemente ali. Em seguida, fizeram o mesmo com a perna esquerda, colocando o pé esquerdo sobre o direito. Como os dois pés ainda não estavam perfeitamente alinhados com o local dos pregos, primeiro perfuraram o pé esquerdo com um prego menor, apenas para fixá-lo parcialmente. Depois, só trouxeram um grande cravo de ferro, que Emerick descreveu como o mais horrível de todos. Com esse cravo, transpassaram ambos os pés de uma só vez, atravessando o pé esquerdo e o direito, até que o ferro passasse pelo orifício do suporte e penetrasse profundamente na madeira da cruz. A Beata descreve que os ossos estalaram sobre os golpes do martelo, que então testemunham este momento. Foi o mais doloroso de todos, por causa que doloriu todo o seu corpo. Contei 36 golpes de martelo no meio dos gemidos claros e penetrantes do pobre Salvador. As vozes em redor, que proferiam insultos e maldições, pareciam-me sombrias e sinistras. Esse momento das visões de Emerick, ela destaca que pregar os pés de Jesus foi para ela o auge da dor, justamente porque exigiu que seu corpo fosse esticado por completo, de maneira antinatural. Emerick chega a contar 36 marteladas, enquanto se ouvem os gritos de dor de Jesus e os insultos daqueles que assistiam à cena. Depois que Jesus foi completamente fixado, seu corpo permaneceu preso e contorcido pela posição em que se encontrava. Então, os algozes ergueram a cruz e a colocaram na cova escavada no chão para recebê-la. Emerick relata no momento em que a cruz foi levantada e caiu com força na fenda da rocha, houve um minuto de silêncio absoluto, como se toda a criação estivesse ficada suspensa. Segundo ela, até o inferno sentiu o impacto do leio batendo contra a rocha. Enquanto, naquele mesmo instante, as almas dos justos aguardavam a redenção, foram invadidas por uma esperança profunda. Logo em seguida,
de Jerusalém, ouve-se o som das trombetas vindas do templo, marcando o início do sacrifício pascal, um momento da liturgia judaica que coincidia providencialmente com a crucifixão de Jesus. A própria Emeric anota a hora aproximada deste evento. Observando a posição do sol, ela indica que seria por volta do 12:15, quando a cruz foi erguida. Esse sincronismo entre a imolação do Cordeiro Pascal no templo e a crucifixão de Jesus é fortemente enfatizado em suas visões. Emeric sublinha essa correspondência com o sinal do caráter sacrificial e redentor da morte de Jesus. Após horas de sofrimento, Jesus então levantou os olhos e com um forte grito disse: tudo está consumado. Depois, com indescritível ternura e poder, exclamou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Inclinou a cabeça. Estava morto. Maria Madalena gritou ao ver Jesus inclinar a cabeça e morrer. Depois tombou ao chão, sem forças. João e algumas mulheres a amparavam. Ela não queria sair dali. Dizia que só a morte poderia separá-la do corpo de seu mestre. A Virgem Mãe caiu de joelhos e estendeu os braços como se quisesse amparar o filho. Ela viu e sentiu sua alma sair do corpo. Seu rosto tornou-se mais rápido, mais pálido, mas ela permaneceu em pé, sem gritar, sem chorar, apenas com o olhar fixo em Jesus morto, em silêncio absoluto. João a sustentava com as mãos. Emeric cita: ao morrer, Jesus viu uma grande luz sair dele e penetrar a terra. Um abalo sacudiu o Monte Calvário, as rachaduras abriram-se nas pedras e a terra escureceu repentinamente. Viu o Espírito de Jesus descer ao limbo para anunciar a salvação aos justos que aguardavam. Um dos pontos que mais chama a atenção nas visões é como ela liga a crucifixão de Jesus com o Antigo Testamento. Quando a cruz é levantada no Calvário, Emeric compara essa cena à árvore da vida no paraíso. Ela diz que no momento da cruz foi plantada no chão 4 rios de graças que jorravam das chagas de Jesus sobre a terra, como se estivessem renovando tudo. Para ela, aquilo que foi o começo de um novo jardim do Éden, mas agora a humanidade redimida por Jesus, o novo Adão. Essa imagem faz referência ao livro do Gênesis, onde aparecem a árvore da vida e os 4 rios que irrigavam o jardim. Emeric entende que Jesus, ao se entregar na cruz, traz uma vida nova para todos nós, assim como a árvore da vida trazia vida no começo da criação. Acredito que Deus, por meio desta narrativa, pode nos fazer, se não tocar, porque é impossível descrever os sofrimentos de amor de Jesus por nós, mas nós poderíamos nos perguntar: o que fazer diante de tanto amor? O que fazer? Qual é a resposta que eu sou chamado a dar? Os santos, quando eles olhavam e meditavam o mistério da cruz, eles viam a sua falta de amor e cresciam no desejo de amar mais a Deus. Viam que os seus amores não eram suficientes. A cruz, na verdade, ela se trata de um caminho de Deus para mim e num caminho de nós para Deus. Não existe crescimento, não existiria eternidade para nós se não houvesse a vitória de Jesus. Como diz São Paulo, Jesus rasga a promissória. Nós não teríamos direito à eternidade se Jesus não tivesse se ofertado por amor a cada um de nós. Mas é impressionante
porque é como se nós recebêssemos uma herança de Deus e nós rasgássemos o papel do testamento com os nossos pecados e não assumíssemos os méritos da paixão de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, não façamos em vão tudo aquilo que Jesus sofreu por amor a nós. Que hoje, ao venerar essa Santa Cruz e comungar o corpo de Jesus, nós possamos pedir a contrição perfeita dos nossos pecados. Nós recebemos os méritos da cruz por meio dos sacramentos. Por isso que eu não posso comungar de qualquer forma, eu não posso confessar de qualquer forma, eu não posso ficar anos sem me confessar, porque sem os sacramentos eu não recebo os méritos da cruz de Cristo na minha vida. É isso que nos faz a Igreja de Cristo. Os nossos irmãos ou protestantes podem acreditar, dizem que nós celebramos o crucificado, mas nós celebramos a vitória do amor de Deus. No fundo, não é nem mesmo os sofrimentos de Jesus que nos salvam, mas na verdade, quando Ele aceita sofrer por amor a cada um de nós. Porque é que muitas vezes nós não somos capazes de aceitar os sofrimentos que Deus nos permite viver, seja no matrimônio, seja nas nossas enfermidades. O Senhor nos convida, se Ele nos exige, no fundo, é porque Ele acredita em nós. Se Ele nos dá desafios que às vezes aparentemente parecem ser maiores do que a nossa capacidade, é porque no fundo, Ele acredita na minha e na sua conversão, e Ele quer nos fazer santos. Que no mistério desses dias, nós possamos nos deixar penetrar com a ajuda destas beatas que Deus permitiu. Não foi à toa que Deus permitiu o que ela viu. Ele permitiu para que nós conseguíssemos enxergar com os nossos olhos da fé. Que não seja uma Semana Santa como todas as outras, em que nós vivemos simplesmente os ritos, mas que seja uma Semana Santa que nós possamos nos comprometer em sofrer por amor a Jesus, nem que seja para sofrer pelos nossos pecados, sofrer pela nossa falta de conversão. Só isso pode converter o nosso coração. Interessante porque Jesus não nos salvou pelo sacrifício que Ele fez na Quaresma. Eu sei que nós fizemos muitos propósitos na Quaresma, fizemos muitas coisas, mas pasmem, não é isso que vai nos salvar, nem é isso que vai nos converter. Talvez aquilo que de fato realmente vai nos converter é aquilo que nós mais rejeitamos. Aceitemos o amor, aceitemos nos unir no amor de Jesus. Estava refletindo muito sobre a vida do Tiba, que foi missionário, saiu, fez um trabalho de vídeos, mas eu penso como Deus quis uni-lo na paixão dele, não pelas coisas, para mostrar para ele que não são as grandes coisas que ele fez, nem muito menos o que ele achava que fazia. Agora ele faz muito mais, porque Deus levou ele até o Monte Calvário. Hoje nós não fazemos memória simplesmente, como se fizéssemos memória de um acontecimento. O Senhor nos convida a ir até o Calvário. Mas como é que nós vamos entrar no Calvário? Judas conhecia o Calvário. Judas sabia onde Jesus iria estar rezando. Nós estamos entrando no Calvário para quê? Para sofrer junto com Jesus ou para entregá-lo com as nossas traições?
limitações e com os nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.